Eu queria saber um pouco, acho que a gente ainda não teve a oportunidade de conversar disso. Eu queria saber um pouco da sua história. Tipo assim, de onde você Caramba, começou, de onde você vamos lá. veio, um pouquinho aí a gente Ó, entra um pouquinho. 40 anos, é muita Aham. história, né? Então, vamos lá. Eu sou de Colatina, no interior do Espírito Santo, que não é tão interior assim, mas eu sempre tive um sonho, Uhum. tá? Que era conhecer o mundo. Sempre tive esse sonho, né? Ainda tenho. E aí, como uma jovem que queria conhecer o mundo, mas não tinha as possibilidades, então o meu mundo era fora de Colatina. Então eu queria sair de Colatina. Não porque eu não gostava da cidade, mas é porque eu queria conhecer o mundo. Não sabia o que eu ia fazer, o que uma estudante, na minha época, 20 e tantos anos atrás, queria fazer medicina. Uhum. Minha mãe ensinou uma coisa pra mim: você pode tudo na vida desde que você estude e trabalhe. É quase um mantra que a gente ouviu. E hoje eu tenho essa crença, essa força. Então o que eu fiz? Fui estudar. Nesse estudo, não passei em medicina, óbvio. Que bom que não, mas passei em nutrição. E fui para Ouro Preto estudar. Me formei na Federal de Ouro Preto. Lá fundei uma república. Lá eu Que conheci legal. o meu marido. Lá eu fiz a minha família, né? Depois de lá. Então, namorei com o Rafa a faculdade inteira. E lá eu já empreendia, sem saber que eu era empreendedora. Olha que loucura. Porque vendia coisa para pagar a faculdade, vendia semijoia que minha mãe vendia para sustentar. E sempre queria alguma coisa a mais, então tinha que trabalhar, né? Dali eu fui com o Rafa, a gente foi pro Mato Grosso. E aí eu comecei a conhecer o mundo, tá vendo? Fui lá pro interior do Mato Grosso. Não era ainda a minha noção de mundo, não. Mas fui e voltamos para BH. Fizemos residência em Minas Gerais, mudamos para Lagoa Santa por conta de qualidade de vida. Aqui, criei raízes, tenho meus dois filhos, Pedro e Estela. E aí, nessa trajetória, quando eu voltei para Belo Horizonte, nutrição, formada em nutrição, nunca gostei muito da nutrição, nunca foi minha paixão, mas eu sempre fui muito determinada. Então, se eu começo uma coisa, eu termino. Vou terminar. Eu vou terminar. Sabendo que eu não gosto, sabendo que não é a minha paixão, não era a minha vocação, nunca foi meu propósito, mas eu tinha uma determinação. Eu saí de casa para estudar, eu só ia estudar se eu passasse numa federal, passei na federal, eu vou terminar essa federal, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Nesses 2 primeiros anos que a gente morou no Mato Grosso, eu fiz de tudo um. Então, eu trabalhei com nutrição clínica, com consultoria, com tudo que aparecia. Uma cidade de 5 mil habitantes, você pode imaginar que não tem muita coisa para fazer. Mas eu trabalhei muito. A minha força está no trabalho. Quando eu voltei para BH, as oportunidades de mercado tradicional nunca me encantaram, né? Mas eu precisava estar no mercado para eu poder criar soluções para esse mercado. Então, eu fui para trabalhar numa área comercial, de restaurantes, mas numa área comercial. Eu lembro que o meu primeiro dia de emprego, eu coloquei um terno branco, fiz tudo protocolo de nutrição, de qualidade, cozinha, supervisão, coloquei um terninho branco e fui atender cliente. Na churrascaria Adega do Sul. Que legal. Coloquei e fui atender cliente. E dali, comecei a ver esse brilho de trabalhar com pessoas, mas assim, de querer servir, de querer ouvir, de querer entender, de querer encantar, sabe? Dali, num curso que não tinha nada a ver com a minha trajetória, curiosidade, lembra que a gente estava falando antes das forças e valores? Sim. Eu fui para dentro do Senac fazer um curso de shiatsu. Oi, não tem nada a ver com nada. Vi uma plaquinha, curso de formação de consultor. Eu falei, é isso que eu quero. E aí fui atrás, fiz a minha formação de consultor, comecei como consultora do Senac. Dali, o primo Sebrae já me conheceu e eu tenho um namoro com o Sebrae até hoje, então isso já tem 15 anos de carreira. E aí entrei na área de empreendedorismo. Inicialmente, o pé na nutrição ficou porque eu trabalhava sempre na área de food service. E aí eu já abri minha empresa de consultoria, eu já comecei a atender cliente, quem era meu empregador já virou meu primeiro cliente. Então ali eu passei de empregada para ser consultora dele e comecei a fazer a minha clientela, conversar.